Pessoal, esqueci de avisar, é o tempo. Vocês conseguem ver quando está próximo a fechar? Professora, Oi. eu não sei se entra no assunto, mas a apostila, ficar passando a apostila, terminar a apostila, entra nesse assunto? Tá. Porque no meu caso é a apostila. E ela, assim, o sistema, né, que a escola tem, formado na BNCC, né, baseado na BNCC e tudo, só que existe alguns bloqueios, realmente, igual o Juliano falou. E eu tenho que terminar as apostilas, eu tenho que terminar, por exemplo, até o mês que vem, entregar para os pais com tudo feitinho, tudo bonitinho. E são, assim, as atividades que bloqueiam um pouco a criança, né? Porque a escola é um pouco, assim, restrita, né? Infelizmente, a gente não pode fazer tudo que a gente quer, né? Não é aquela coisa que a gente pode aplicar tudo. Infelizmente é isso. Isso é a realidade que eu tô levando assim. É um tapa na minha cara. Isso é um tapa, eu juro para vocês que é horrível isso, horrível mesmo. Eu tô chorando, eu tô desesperada, mas infelizmente é isso. E é muito restrito isso. E eu, assim, tô tentando, sabe, levar, tô tentando fazer projetinho, sabe? Sempre baseado na BNCC, com a ajuda de coordenadora, de professores também. Mas eu tenho que entregar a apostila e não posso entregar a apostila vazia, nenhuma tarefinha vazia. Se eu entregar com uma tarefa vazia, o pai reclama, vem reclamar. Nossa, Jaque. É... Aqui a gente vê quando tem esses relatos, não que são em todos os lugares, mas quando você tem cumpra-se a apostila indiscriminadamente de qualquer forma, significa que a gente não mudou ainda, né? Perceba, né, pessoal, até fazendo um desdobramento, Jaque. A Jaque falou, olha, ela tem material, ela tem o conteúdo, ou melhor, o plano de aula que vem apostilado para ela, que ela tem que aplicar, ela tem que desenvolver aquele planejado com as crianças. E é com base na BNCC, mais o currículo paulista para a educação infantil, né, Jaque? Ou você está confundindo? Isso. Para a educação infantil. Então, para a educação infantil. Então, ela tem lá, segue toda a base e também está de acordo, né, com o currículo paulista para a educação infantil. Só que qual é o grande problema aí? É um processo de burocratização, sim, Jaque, que é eu tenho que cumprir essa apostila ipsilitris, da página 1 até a página 23. Não interessa se na página 23 eu colocar assim, realizada um psicodrama com base nesse campo de experiência. Eles não vão aceitar isso que a Jaque está falando, certo, Jaque? Isso, é isso mesmo. E muitas vezes ela vai percebendo que aquelas atividades ou a forma de conduzir aquelas habilidades a serem aplicadas para as crianças, serem vistas essas estimulações, elas não se adequam à realidade lá dela. Então, ela fica nesse impasse. E isso é o quê? O nosso sistema educacional. Então, não adianta ter a BNCC, não adianta ter um currículo bacana, com habilidades bacanas, se a gente não mudar essa lógica de sistemas que a gente tem, que ainda é muito conteudista. Isso é uma lógica de conteudista. Eu tenho que aplicar aquilo que está na apostila, porque se eu não aplicar aquilo que está na apostila, a criança não está experimentando. Bom, então quebra com
O princípio da própria BNCC, que vocês vão estudar aqui juntos, é dividido em cinco campos de experimentação, ou 5 campos de experiência para a criança, tá? Então, E uma coisa que eu percebi também, professora, uma forma de burocratização. Então, além da pandemia, além de outras formas bastante incisivas que acontecem, que acabam desgastando bastante, uma certa desqualificação dos profissionais da educação, a gente tem também essa situação onde o conteúdo apostilado ele tem que ser cumprido ipsiliteris, não que ele não é cumprido pelo professor, mas o professor tem autonomia de mudar as metodologias, de abordar outras formas de experimentação, inclusive na educação infantil. Você consegue trabalhar assim 2 campos envolvendo, por exemplo, psicodrama. A criança adora dramatizar, adora encenar, isso envolve faz de conta, isso envolve psicomotricidade, isso envolve desenvolvimento de linguagem, olha quantas áreas. Se você for música, pronto, você já está trabalhando ali musicalização, ritmo. Se você está trabalhando ritmo, você está ajudando essa criança a fazer o quê? Trabalhar com tempo, temporalização, isso é super importante. Enfim, eu acabei desdobrando a partir da pergunta para vocês, né? Mas é extremamente, se for dada essa possibilidade boa, a gente tem muitas vertentes bacanas a serem feitas, mas se quiserem restringir, burocratizar, infelizmente a gente vai cair num certo abismo que a gente já viu no passado. Vocês não, vocês têm pessoas aqui extremamente jovens na área da educação, mas a gente já viu várias propostas muito bacanas e que foram patinando. Então, são pontos, por que eu estou perguntando? Porque são pontos do nosso dia a dia. A gente tem que ter, talvez, esse senso crítico para ver o que a gente vai fazer, não para se estacionar e falar, está tudo péssimo, não vamos fazer nada. Viu, Jaque? Tá? Eu vou te falar o que falou a professora. Eu vou te falar o que falou a é professora. um desabafo Quando eu mesmo. tinha É um 22 desabafo anos, porque quase. aconteceu. Ó, escute aí. Eu tinha 22 anos. Eu trabalhava muito na área de saúde mental, foi a área que eu escolhi. E eu dizia que era tudo muito desumano, muito injusto, a equipe refratária, como poderiam tratar aqueles pacientes daquela forma, e eu era muito combativa, não parece, mas eu era muito combativa, muito mesmo. E eu defendia os pacientes assim, com unhas e dentes. E ela virou e falou assim, é guerra de ego? Porque se você quiser fazer isso, não venha colocar como escudo os teus pacientes. Se você quer o bem deles, aprenda. Com situações burocráticas ou de poder, você vai pela borda. Porque se você bater de frente, você vai ser engolida e aquilo que você estava propondo como algo legítimo para as pessoas que estavam naquele momento precisando de você, perdem o sentido. Deu para entender, Jaque? Não só a Jaque, pessoal, para todos vocês. Então, se vocês pensam nas crianças, vejam estratégias. Eu entendo que você está falando dessa angústia, entendo plenamente. Ô, Ana, se eu for... Ana, abater, por favor, né? Não se deixe abater, porque é isso que essa forma de sistema faz, é que a gente se fique apático, que a gente desista, que a gente comece a ficar adoecido por dentro, triste, não ver saída. Não faça isso, tem possibilidade e confie na tua relação com os teus alunos, segundo o modelo, né, da BNCC, a vinculação, tá? Então, cuidar e educar. E o segundo, a vinculação, o vínculo que a gente estabelece. Trabalhar o vínculo, tá bom?
já que foi uma forma respeitosa, tá? Eu só quis compartilhar para dizer sou solidária, você entendo as tuas, não é essa a minha angústia, não foram essas, mas vivenciei angústias aí, e eu lembrei da minha supervisora me dando uma chapuletada. Sim, Uma sim, eu compreendo chapuletada. e eu passei pela mesma coisa, porque tudo que eu passo, né, eu passo por Francisco. E o Francisco, assim, me falou a mesma coisa, a mesma coisa. E Então, eu tá ele fiquei de um lado, assim, sabe? A gente quer e não quer aceitar, né? Eu falei, eu vou aceitar, vamos seguir do jeito que tem que seguir, né? Que é melhor, vamos fazer do melhor jeito possível, porque senão a gente vai se frustrando cada vez. você é colocada, olha, ela falava, porque é o seguinte, você é posta, né, para fora, mas e aí, as crianças ficam, né, e você estava no vínculo com essas crianças. Não que a gente não tenha mudanças, mas se ali era essa a tua vontade, você não sai porque você não gosta das crianças, você não gosta de estar ali no processo ensino-aprendizagem. Você sai dali por conta da burocratização, ou seja, aquilo que você quer combater vai ser a causa, entende? E era isso que ela apontava. Olha, você está fazendo isso para ter uma guerra ali dentro e não vai adiantar, porque o sistema vai continuar o mesmo e você vai ser colocada para fora e outra pessoa vai vir e se fizer a mesma coisa também. Só que e esses pacientes? Quem vai ficar ali? Quem vai cada vez que eles estabelecem vínculo e alguém some, desaparece, é justo isso com eles? Realmente? E realmente, se eu me preocupo com eles, minha atitude vai ter que ser diferente. Eu vou ter que ter outra paciência, eu vou ter que ter outra forma de chegar. E aí, respondendo a muitas pessoas que falam, como ela tem uma paciência hoje? Porque eu aprendi muito e foi com base muito intensa, né? Hoje eu aprendi Professora, tem que ter paciência. Só a Célia queria falar, vou deixar a Célia falar, daí você fala, tá, Gi? tá bom. É só uma colocação, né? Esse negócio de paciência, né? E o sistema continua e a gente quer brigar contra ele, é dar murro, assim, em ponta de faca, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na escola, né, no Gabriel aqui, eu era apenas uma inspetora de aluno e eu me sentia muito mal como os alunos, dependendo do professor, eram tratados, né? E também participava do EJA à noite, né? Trabalhava com EJA também. Mas assim, se eu fosse dar aula hoje, na idade que eu tinha antigamente, né, assim, com 30 anos, eu acho que eu ia arrumar muita confusão. E é o que você falou, a gente precisa ter paciência, porque depois você percebe que o sistema não muda. É a gente que tem que mudar, a gente que tem que ter paciência para contornar situações, porque se a gente sai, sempre tem outro que substitui, né? E faz do jeito que o sistema quer. Então, é complicado. Eu entendi muito o que você disse e senti muito, né? Voltei meio que ao passado e percebi que, com a idade, eu fui aprendendo, mas de uma maneira muito, muito difícil. Sim, sim. Sim, é isso mesmo. Eu também aprendi de formas bastante, bastante duras. E fui muito combativa também, não posso negar. Eu era um Sim, a gente tem essa. É da pessoa. Tem umas que aceitam com mais naturalidade. Eu já sou assim, meio. Eu falo, eu sempre fui de esquerda, então eu sempre fui briguenta, né? Então você queria ganhar na marra, né? Então eu tive que aprender na marra também. E sofri muito, sofri, isso é verdade. Tanto assim no ambiente familiar quanto no trabalho, tudo você tem que. É aquilo que você tem que ter um jogo de cintura sempre, né? Porque aí a gente sempre tem que ver quais são os nossos maiores objetivos ali e criar estratégias. Então, se vocês a escolha profissional, a paixão pelo exercício que vocês fazem, a paixão não é adotar aluno, mas sabe,
a vinculação com os alunos que vocês têm, pessoal, então a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a ter outras estratégias, a gente aprende naquele momento ceder e depois... E por quê? Porque tem que ser de dentro. Se for pelo sistema, a gente acaba sendo mais um número. O diferencial é o dia a dia com os nossos alunos. Esse é o diferencial. Então, isso é que vai fazer com que aquele conteúdo burocrático, que é cansativo, que é uma forma de minar, ele possa ir perdendo essa força negativada, tá? Então, assim, de forma muito respeitosa e não falando que é fácil, e aí desdobrando, porque eu imagino que todos aqui, num grau, num outro, numa situação ou outra, já enfrentaram acontecimentos que talvez, né, se depararam com uma certa burocratização, com uma certa adversidade, e tiveram que aprender a lidar com isso, tá? A senhora falando isso agora, assim, me refletiu bastante quando eu mudei de escola, né? Que eu tinha um vínculo com as pessoas e acabei indo para outra cidade, tipo, não conhecia ninguém. E passou uma novela na minha cabeça na época, porque o vínculo foi cortado. E até mesmo uma das nossas divergências com semana passada com a Rebeca foi isso, porque assim, a gente cria um vínculo com os professores. E nós não queremos perder esse vínculo. Então, tipo assim, não é fácil para nós adultos. Imagina para uma criança quebrar esse vínculo. É bem pior, né? Isso eu também aprendi muito na clínica. Por isso que eu falo, aqueles que faziam estágio, eu acho que eu não sei se tem alguns aqui mais antigos, eu falava, olha, você está trabalhando com essa criança, quando você for, tem que fazer o desmame. O que é isso? É ir preparando que talvez no próximo ano você não vai estar com a criança, para ela entender que não é ela, que daí ela está acostumada com tal, na educação inclusiva, tá? Está acostumada com o vínculo ao longo daquele ano, e de repente aquela pessoa some de um ano para o outro. Olha, num caso de um TEA, isso acontecendo frequentemente. Qual é o cuidado, né? E é isso, assim, a gente também tem que trabalhar esses vínculos, porque senão a gente está fazendo com que essa criança possa vir a intensificar um sentimento de baixa autoestima, de insegurança, né? Falando desse universo da criança. E vocês vão estar lendo, depois se deparando com esse material dos campos de experiências, e eles falam da questão da autoestima, da questão da autonomia, trabalhar a questão da insegurança da criança, né? O quanto que isso é importante. E é isso, quando eu estou trabalhando, o educar, o cuidar, né? O incentivo à autonomia, a vinculação, eu estou respeitando o meu aluno. E, uma vez com o vínculo, não dá para ser de qualquer jeito. A gente não lida da mesma forma, não dá para ser de uma forma mercantil, né? E é por isso que tem tantos alunos ou alunas, eu não sei se alguém já vivenciou essa experiência, e que eu falei, olha, cuidado, tem que trabalhar isso também, que se apaixona, sim, pelo aluno ou aluna que está acompanhando, só que sabe que no final do ano, muito provavelmente, pode haver uma troca. Vocês já se depararam com situações? É que veio a pandemia, eu sei disso, mas anteriormente, não sei se alguém aqui já passou por esse processo do estágio, né? E se apaixonar e daqui a pouco começar a chorar, sentir, porque sim, a gente se afeiçoa, como não? Eu passei por isso. Oi? Eu passei por isso. E doeu muito, assim. E o menininho também sentiu muito, tipo assim, e foi um vínculo cortado. E realmente tem que ter essa parte, né, do desmame, de uma adaptação e tudo mais, né? Sim, não que é fácil, não que a gente não sinta, não que a criança não sinta, mas ela sabe e é respeitoso dizer para ela. Começar a trabalhar que não é ela, mas no próximo, trabalhar isso com a criança, para ela entender
que há uma temporalidade, mas que vai sempre ter um espaço de afeto por ela, e ela por você, mas que vai fazer uma nova amizade, e que outras pessoas bacanas vão fazer parte da vida dela. Ela ainda não conhece, mas vai estar conhecendo. Isso é o gesto mais generoso que a gente pode ter. Claro que a gente quer ficar direto com aquela criança para a gente se afeiçoou, mas o ato mais generoso é quando a gente faz esse desmame e já prepara essa criança, assim, com todo respeito e cuidado a ela, para que ela comece a aceitar a vinda da nova pessoa do próximo ano. Claro, se pudesse ficar 2 anos ou um tempinho, né, que é um pouquinho maior, seria o ideal, mas eu sei que não é assim que funciona. Mas a gente tem que Ana, com isso com as crianças. Bom, diga, Célia, que aí eu já volto aqui para o conteúdo, tá, pessoal? Embora tudo isso aqui é um conteúdo muito importante. Né? Eu fui... sobre a aplicação da BNCC no currículo no dia a dia. Eu fico muito preocupada. Eu queria fazer o estágio, eu ia ser voluntária numa creche municipal, né? Um trabalho voluntário. Quando eu me aposentei, eu falei, eu vou fazer um trabalho voluntário. E apareceu esse numa creche municipal, que é só com crianças carentes mesmo, né? E a minha preocupação, eu não fui por medo. Eu fui conhecer, quando eu vi as crianças, eu não fui por medo, porque do jeito que eu sou, eu me envolvo muito. Então, eu ainda não consegui, assim, eu acho que eu não vou conseguir desvincular isso, sabe? Eu me envolvo, como eu vou dizer assim, eu me envolvo muito com os problemas dos outros. E aí eu quero brigar, e eu quero ajudar, e eu quero fazer. Então eu fico imaginando que aquelas crianças, elas precisam de muita ajuda. Mas talvez eu não consiga ajudar do jeito que eu preciso, entendeu? É isso que você falou, né? A gente tem que saber Sim. como ajudar, né? E eu não consegui ainda, sabe? Entenda, ajudar é a uma coisa, adotar é outra. Nós não Sim, conseguimos. eu estou aprendendo, estou Pessoal, aprendendo com você. A gente gostaria, até um desejo, de eu resolver tudo na instância daquela criança, daquela família, né? Mas nós não conseguimos adotar. E eu vou explicar porque tem mais alunos o que eu quero dizer com isso. Assim, a gente sabe da situação super precária que está tendo, várias escolas, um gesto muito bacana, não só escolas, aqui teve das academias, não sei, de igrejas, arrecadação de mantimentos, de leite, agora está com campanha de agasalhos, ações sociais super bacanas e acho muito valorosas. E várias escolas, inclusive da rede municipal, estão fazendo essas campanhas. Por quê? Porque tem muitas famílias que muitas vezes as crianças daquela família não têm nem o leite. Está muito complicado. Então, assim, a gente pode promover algumas dessas ações, mas dizer que todo mês, que em todo momento, que ao longo dos anos vai ser possível isso, ajudar em várias outras esferas, né? Emprego para a família, não sei o quê. A gente não consegue adotar dessa forma, entenderam, pessoal? A gente consegue ter ações com um limite, mas que são generosas, que são auxílios, mas nunca a gente consegue resolver integralmente dessa forma. O que a gente pode fazer? E aí é nosso papel, enquanto cidadãos, falarmos. Esse tipo de desigualdade nessa esfera não deveria nunca acontecer. Criança não ter leite, isso, numa sociedade como a nossa, deveria ser questionável. Entendem? Lembra que a gente trabalhou muito esses aspectos, né? De ter uma visão criteriosa? Isso sim a gente pode falar. E dizer, olha, essas ajudas solidárias civis, elas são ajudas solidárias, mas isso tem que ter um âmbito público que propicie que esse nível assim tão baixo de carência, assim, de subsistência não aconteça, tá? Então aí são outras esferas, por isso que a gente não consegue dar conta. Imagina, cada família, né? A gente não vai ter pernas para isso. Então,
Não dá para confundir que a ação social, ela por si suplanta tudo. Não, ela é super importante, mas ela é um auxílio. Ela não é toda a programação de incentivo, tá? Então é isso que eu digo, ajudar, ter a vinculação com a criança, poder ir além, né? Ter ações solidárias, além nesse mínimo aí, após os limites, né? Porque senão a gente acaba criando uma grande ilusão para nós e para essas pessoas que precisam ter uma outra tipo de ajuda efetiva. E a gente não vai ter perna para conseguir fazer isso. E aí é cruel da nossa parte. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer com isso? Sim, estou entendendo e estou conseguindo aprender um pouquinho com você. Cada vez que você fala nesse assunto, é um pouquinho mais que eu entendo o que eu devo fazer, o que deve ser feito. Tá? Pessoal, os demais, deu para entender o que eu quis dizer com não dá para a gente adotar, porque a gente consegue até um limite ali, depois a gente não vai ter pernas, a gente não vai conseguir manter esse mesmo tipo de compromisso nos outros dias, nos outros meses, no outro ano, entendem? A gente vai fazer o melhor pelos nossos alunos, sim, auxiliá-los, sim, mas não dá para isso que eu falei, adotar os alunos, porque aí a gente não ajuda, a gente, na verdade, cria uma ilusão e talvez traga mais constrangimento e prejudique do que E auxilia. faz muito mal para a gente também, né? Faz muito mal Sim. para a gente, para o professor, né, no caso. E daí Não se só para as frustra que não crianças. conseguiu ter pernas para fazer, e aí se cobra, né, que não conseguiu e por aí vai, tá? Bom, pessoal, que a gente possa, então, né, só gentilmente desdobrando, compartilhando aqui com vocês algumas experimentações, né? Cada um aqui já teve, ainda se não teve, pode ser que se depare com alguma situação assim, né? Tanto com relação aos vínculos, quanto com relação a querer ajudar muito, né? Saiba ponderar o que é ajuda e o que é excesso e que é esse, entre aspas, adotar, porque a gente cria aí uma ilusão, tá bom? Bom, vocês já viram, começou a ser escrita desde 2017, passou por trâmites entre 2018 e 2019, vem para que a gente tenha várias e várias formações e consiga elaborar no currículo paulista estratégias para começar a aplicar em sala, que começa a partir de 2020, tá? Então, quais são os grandes norteadores que a gente teve aí para que isso pudesse acontecer? A formação de professores e gestores, inclusive esse material vem dessa formação. Revisão dos processos de avaliação, que a gente teve que repensar vários outros instrumentos, e aí cola muito com quando entra a questão das metodologias ativas, isso entrou muito forte aqui. E na educação infantil, a questão da autoavaliação, de ver realmente o processo de crescimento e desenvolvimento da criança, né? Que é a forma, entre aspas, avaliativa que a gente pode ter, né? Jamais a gente vai trabalhar com a infantil uma somativa, né? Isso não existe. Então, mas é ver como que essa criança vem se desenvolvendo nas suas grandes e 5 esferas, né, de desenvolvimento. Depois, reelaboração dos PPPs, tá? Os PPPs tiveram que ser revistos e reelaborados. E o projeto político-pedagógico de cada escola, né? Vocês sabem que é o eixo norteador daquela unidade escolar e ele é muito importante, então eles tiveram que ser reelaborados, tá? A equipe gestora, junto com os supervisores, tiveram que reelaborar, chamaram a comunidade, né? Tiveram escolas que fizeram esse movimento, chamaram a comunidade para participar, tá? Da reelaboração. Foi muito importante. Ainda estávamos no presencial aqui, tá, pessoal?
A reelaboração do PPP, ele teve que se adequar às diretrizes da BNCC para que se aplicasse também na reformulação do currículo paulista, tá? Teve que se pensar que tipo de perfil, né, de aluno a gente queria e planejar, né, atividades e ações que conciliassem a formação desse aluno. Isso foi muito intenso, principalmente, né, para o ensino fundamental, tá? Isso foi muito forte, e o ensino médio, tá? Foi bem grande. Inclusive, do ensino médio, a gente tem agora o novo ensino médio sendo implementado, em processo de implementação. A partir do ano que vem, né, esse ano começaram com os primeiros do ensino médio, a partir do próximo ano, a gente já vai ter a turma que hoje é primeiro, segundo, e a partir de 2022 já está implementado 100% o novo ensino médio, tá? Só para vocês saberem. Implementação de um currículo de referência, esse currículo que tenha uma discussão efetiva que aconteça no PPP de cada unidade escolar, e aqui a gente contou com um instrumento chamado MMR, Métodos de Resultados e Melhorias, tá? Então, teve que se montar todo um plano gestor denso, inclusive para se apurar essas melhorias e resultados com relação às ações, aos desempenhos, e aí se usou muito, né, os índices de IDEB, IDESP, tá? Então, a gente teve que fazer isso, tá? E a implementação do currículo, né? Eu estou falando será porque isso foi uma capacitação anterior, agora a gente já está com isso em boca, tá? Então, o currículo, né, sendo inserido dentro do PPP e respeitando o processo, né? Prática, reflexão e prática. Ação, reflexão e ação, tá? E aí ficou claro para todos, e ainda está claro, por isso que eu fui fazendo aquela pergunta para vocês, que essa implementação da BNCC, né, enquanto diretriz, na formulação do novo currículo, né, paulista, de toda a educação básica, isso traz um estado de intervalo. Ele está sendo já consolidado. Mas ele ser consolidado não significa que eu já tenho domínio de que isso está 100% sendo proativo e efetivo. Não, é ainda muito recente, ainda mais que 2020 marcou uma mudança muito drástica, a pandemia. O ensino híbrido entrando aí muito forte. E olha que interessante, né, o quanto que esse estado de interregno, que intervalo, né, ele, nessa capacitação, falava muito das novas tecnologias, o mundo da virtualidade, isso apareceu muito na formação. E a gente não imaginava que a gente teria que, um ano depois, estar formando, né, um ensino híbrido. Tá criando, começando, tendo que criar mesmo, não tinha outra saída. Isso foi muito inusitado e, ao mesmo tempo, interessante, né, para refletir. Então, assim, mesmo a gente estando em 2021, essa articulação da aplicação hoje do novo currículo paulista, que tem e é embasado, né, todo ele na BNCC, ele está sendo aplicado? Sim, mas ele está no seu nível máximo de eficácia e eficiência? De forma nenhuma, tá? Então, isso é muito, muito novo ainda. E a gente vai ter que rever vários pontos, e por isso que eu fui perguntando algumas coisas para vocês, tá? Aqui eu trouxe essa imagem. Alguém aqui sabe quem é essa pessoa aqui? Por curiosidade.
É o Bauman? Sim, Zygmunt Bauman, tá? Bauman que vai falar sobre essas relações líquidas, tão ao mesmo tempo que há um ponto interessante da virtualidade e da sociabilidade nisso, ele vai fazer uma crítica muito severa, porque também as relações são muito fugazes, a forma de estabelecimento de laços sociais se tornam muito esgarçadas. E aí o Bauman, né, ele traz uma série de questionamentos, porque essa virtualidade ela faz com que se aflore muito uma gama exacerbada de informações, entretanto, a consolidação de conhecimento passa a ser muito pouca. Essa é a grande crítica do Bauman. A gente tem uma efervescência de informações. Ah, eu vejo um vídeo. Gente, se a gente parar, né? Tem pessoas aqui mais jovens que usam a tecnologia muito mais e melhor do que eu. Vocês conseguem ter uma estimativa de quantos vídeos curtas, rapidinhos, esses vídeos do YouTube, assim, esses, outro, TikTok, é TikTok que fala, né? Esses vídeos curtos. Aí vocês têm em média quantos vocês assistem por dia? E aí eu pergunto para vocês: alguém assistiu algum de manhã? Acredito que uma parte. Vocês se lembram quais os vídeos que vocês viram? Exatamente. Ele vai falar, tem muita informação, mas que não, não há aquela acomodação que o Piaget falava do conhecimento. Então, eu tenho uma informação muito solta. Eu posso ter informação solta, só que eu não posso ter só a informação solta. Eu tenho que ter um momento em que uma parte dessas informações elas sejam importantes para que se constituam um conhecimento. Eu ficar só nessa situação de informações que se perdem, assim que eu termino de ver, de ouvir, eu já perco aquela informação, eu vou fazendo o quê? Eu não vou construindo nada, gente. É castelo de areia, a ondinha vem, destrói, a ondinha vem, destrói. Você não tem nada. Você não vai construindo nada. Ana, eu percebo aquele negócio do Facebook de memória, né? Eu pego, às vezes eu vou dar uma olhada, Sim. e daí tem meme que eu coloquei faz uns 2 anos. Falei, nossa, eu assisti isso, eu não lembrava. E Sim. assim, porque. E foi engraçado na época, eu olho assim e dou risada de novo, porque eu não lembrava que eu tinha visto aquilo. Eu falei, nossa, como a gente esquece rápido, e assim, é como você falou, é muito superficial, né? Não é igual uma informação que fica de se lembrar, ah, aconteceu tal coisa, tal dia, daquela forma. É uma coisa que passa e vai, né? Depois, às vezes daqui a alguns dias você olha de novo e assim, nossa, tem isso daí, né? Então, o que é importante a gente pensar, Juliano, que legal, ainda tem, não é tudo que a gente vai, a nossa memória para ir para de longo prazo, não é tudo que a gente filtra, verdade? Mas aqui a nossa sociedade está criando uma dinâmica que, assim, algumas informações, elas são muito... é uma quantidade muito exagerada de informações e que são muitas vezes irrelevantes. E não é que a gente não possa ter um pouco de, eu quero uma informação irrelevante para um refresco no meu dia a dia. Tá tudo bem, perfeito, respeito isso. Mas não pode ser só isso. O problema é que a gente está criando nas relações de aquisição de conhecimento e na interação social com os outros, essa forma muito fugaz, né, muito superficializada de conhecimento e de relação. Isso faz com que a gente sinta o que o Bauman e outros, e aí tem outros autores que vão falar, que o ser humano está vivendo um abandono, um sentimento de angústia gigantescos por causa disso. Eu nem vou adentrar isso, que daí são outras linhas.